Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Coisa de Bot. Aqui eu discuto as estratégias para você criar seu primeiro chatbot. Eu sou o Márcio Jukineski e o tema de hoje é como mostrar os resultados de uma integração, ou como fazer chamadas de action. Aqui eu vou mostrar algumas formas de chamar uma integração e exibir os dados que uma aplicação back-end retorna dentro do chatbot. Então, o que que é uma integração? Bom, resumidamente, integração é a ação de fazer diferentes ferramentas ou diferentes sistemas, sejam digitais, é claro, fazer com que eles consigam interagir entre si de forma automática, tá? Então, vamos um exemplo aqui. Se eu tiver um chatbot de barbearia, então eu tenho vários horários armazenados em um banco de dados, que é dessa barbearia, e eu tenho o chatbot. São dois sistemas diferentes. Para que eu consiga fazer com que o chatbot utilize os dados desse sistema de barbearia, eu vou fazer uma integração, que seria unir as duas ferramentas e trazer as informações quando forem solicitadas. Por exemplo, se eu pedir um horário e eu preciso saber se esse horário está vago ou não, eu faria a integração com a ferramenta, com a base de dados da barbearia, consultaria os horários disponíveis, devolveria para o chatbot para ele exibir para um cliente. Então, esse tema ele não está relacionado com a programação back-end. O que a gente vai aprender aqui não vai ser produção de linhas de código para back-end. Não vamos trabalhar aqui com uma linguagem de programação propriamente dita. Então, a gente não vai codificar nada que seja fora do ambiente do chatbot, beleza? Nós vamos apenas configurar o nosso chatbot para chamar uma função externa e exibir o resultado. Então, o que que vai acontecer? A gente também não vai integrar ferramentas aqui. O contexto que a gente vai trabalhar é dentro da plataforma do chatbot. Nós vamos configurar o diálogo e deixar ele pronto para chamar ou receber o dado que vai vir da integração. E aí, com esses dados, a gente vai fazer a exibição deles, tá bom? Por que que as integrações são importantes? Bom, falar desse tema é uma grande oportunidade, porque ele gera bastante dúvida e vários chatbots empresariais, eles necessitam de algum tipo de integração. E é um tema bastante escasso também, e você quase não encontra nada relacionado na internet, ou se encontrar vai estar em inglês. E muitos desenvolvedores não têm tanta habilidade com o inglês, porque às vezes nem legendado tá. Então fica bem difícil para produzir, para reproduzir, né? Ou até mesmo pesquisar. Para quem está começando também é um tema um pouco mais avançado. Então, eu achei importante trazer esse tema aqui. Por mais que seja avançado, né, por mais que seja um tema um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, é importante trazer esse tipo de conteúdo para as pessoas desenvolvam a habilidade e consigam aplicar isso no seu dia a dia, né? E se você caiu aqui de paraquedas, não entende nada de chatbot, não tem problema. Pode assistir tranquilamente, porque eu vou falar temas um pouco mais avançados aqui, mas eu vou deixar tudo muito bem explicadinho. E é bom que você já vai pegando o funcionamento, vai entendendo da ferramenta, vai entendendo alguns termos que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Não se preocupe. Qual o maior benefício das integrações? Com as integrações, nós damos aos chatbots um enorme potencial, porque ele pode consultar os dados das empresas e retornar esses dados para o cliente. A gente faz uma coisa um pouco mais interativa. A gente pode ter um sistema, por exemplo, que retorne
dados de consultas de vendas, por exemplo. E dentro do chatbot, o vendedor pode consultar as vendas que ele fez. Então, é um tema bastante relevante. Beleza. Por onde que a gente vai começar, então? Como é um conteúdo que eu pretendo deixar bem explicadinho como funciona, eu vou conceituar as coisas primeiro, alguns termos e algumas funcionalidades. E tanto para quem já entende quanto para quem não entende, não sabe nada. Então, se você já tem esse conhecimento, um pouquinho de paciência. E para quem não entende nada, pode ficar tranquilo que depois desse vídeo aqui você vai entender um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente vai começar aqui pelo que são variáveis, que nós vamos utilizar bastante. Então, a gente vai falar sobre variáveis, vai falar também sobre vetores, classes e objetos. E isso aqui é importante que a gente saiba o conceito e como funciona, porque nós vamos utilizar isso aqui quando houverem as integrações, tá bom? Então, vamos lá. Que são variáveis? Eu deixei aqui a definição. São espaços que reservamos na memória do computador para armazenar algum tipo de valor. Essas variáveis podem conter os mais variados tipos de valores, basicamente serão textos e números que a gente vai utilizar, tá bom? Como o próprio nome diz, o conteúdo contido nesse espaço reservado na memória do computador pode ser variável. Então, as variáveis, esse nome porque realmente varia. É um espaço da memória que a gente troca o valor dela o tempo todo. E dentro do contexto de chatbots, vamos utilizar sempre que quisermos que o nosso bot se lembre de algo ou faça alguma operação. Então, a gente pode utilizar a variável para armazenar o nome de alguma pessoa. No início da interação ali, a gente pergunta o nome, armazena. Sempre que a gente quiser se referir à pessoa, a gente vai se referir à variável, tá? Então, vamos fazer uma analogia aqui. O que que seria uma variável? A gente pode interpretar ela como um prédio. Um prédio ele tem vários andares e dentro de cada andar a gente tem vários apartamentos. Então vamos supor que cada apartamento desse aqui, cada quadradinho desse é uma variável. E ela vai ser uma variável nome, beleza? Nome, todas elas vão ser nome. E aí, dentro de cada apartamento, a gente vai armazenar um valor. E aí aqui gente vai colocar, por exemplo, o nome de uma pessoa. Maria, que João, que Pedro. Então, a gente pode fazer esse tipo de analogia aqui, tá? A variável, ela vai armazenar algum tipo de valor dentro da memória do computador. E sempre que a gente for se referir a ela, a gente vai se referir ao nome que a gente deu a ela, e dentro do nome dela vai ter aqui o nome que a gente armazenou. Então, aqui dentro dessa variável tem o valor Maria, beleza? Se a gente fosse armazenar outro nome aqui, o nome 2, por exemplo, a gente criaria uma outra variável, nome 2 aqui, e aí colocaria o valor João dentro dela, tá? O valor João seria apresentado quando a gente definisse, quando a gente se referisse à variável nome 2. Então, dentro dela, teria o valor João. E a mesma coisa aqui com o nome 3. Nome 3.
Quando a gente armazenar um valor dentro dessa variável e se referir a ela, né? Dentro dela vai ter esse valor, Pedro. Tá bom? Beleza. A gente já sabe o que é uma variável. Vamos lá para o que são vetores agora. O vetor é uma sequência de valores de mesmo tipo e referenciados por um nome e em posições consecutivas. Beleza? Vamos de novo. Um vetor é uma sequência de valores de mesmo tipo e referenciados por um nome e em posições consecutivas. O que é isso? O vetor é como se fosse a variável nome que a gente acabou de fazer. Só que a analogia com ele vai ser um pouco diferente. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo do prédio e vamos utilizar ele. Aqui a gente vai ter vários andares e vamos imaginar agora que cada andar é representado por um nome. Cada andar desse aqui é a variável nome. Só que aí eu posso armazenar mais de um valor dentro da variável nome. Tá? Então aqui eu vou ter lá a Maria aqui, o João e o Pedro. Beleza. Só que aí isso aqui é como se fosse uma coisa só. E aí eu vou me referenciar não mais por nome um, nome 2 ou nome 3, igual a gente fez aqui em cima. Quando eu me referir à variável nome, ela vai ter Maria dentro. Quando eu me referir ao nome 2, ela vai ter João armazenado dentro. E nome 3, Pedro armazenado dentro dela. Beleza? Quando é um vetor, isso aqui é diferente. Eu tenho apenas um nome, uma variável chamada nome, que é um vetor, e dentro dela eu tenho vários valores armazenados. Tenho aqui, no caso, três nomes. E aí, quando eu me refiro à variável nome, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o nome da referência e a posição. Posição zero aqui. O nome na posição zero é esse aqui, é a Maria. E aqui é em sequência, né? Número 1 e aqui o 2. Então, o nome na posição zero, Maria. Nome na posição 1 vai ser o Pedro, o João, aliás. E o nome na posição 2 vai ser o Pedro. Vocês entenderam? O vetor, ele é uma sequência de valores armazenados dentro de uma mesma variável. Então, dentro da variável nome, eu tenho vários valores e esses valores estão em posições diferentes na memória. Cada apartamento aqui, no caso, é uma posição, um local onde está armazenado dentro da memória do computador, e eu vou ter uma posição para cada um deles. E quando eu me referir a essa variável, dentro de cada posição, eu tenho um valor diferente. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Se vocês tiverem alguma outra dúvida ou se não entenderem muito bem, pode deixar nos comentários, tá bom? Eu vou estar explicando para você. Aqui a gente vai aprender também o que são classes. Uma classe é uma forma de definir um tipo de dado em uma linguagem orientada a objeto. Ela é formada por dados e comportamentos. Para definir os dados, são utilizados atributos, e para definir o comportamento, são utilizados os métodos. A classe é um modelo, um planejamento, tal como a maquete de uma casa. Então, tá, vamos lá. A classe, quando a gente fala em chatbot, nós não vamos utilizar o comportamento dela, tá bom? Isso aqui a gente não vai utilizar. Nós vamos utilizar a parte de atributos e nós não vamos utilizar também a classe, a gente vai utilizar o objeto, tá bom? Então, eu vou explicar o que é um objeto mais pra frente.
Mas a gente vai utilizar aqui o que é interessante para a gente quando está trabalhando com o chatbot são os atributos e os dados que eles trazem junto. Então, tá. Vamos lá para a nossa analogia. A classe, a gente pode imaginar ela como se fosse a maquete, né? A maquete de uma casa. Então, eu tenho aqui quarto, eu tenho suíte, banheiros, mais um quarto, um salão aqui e a cozinha. Esses aqui vão ser os atributos da minha classe. Então, vamos supor aqui, eu vou me referenciar à classe casa, e a classe casa, ela vai ter quarto. Deixa eu fazer diferente aqui, que vai ficar mais rápido para a gente escrever. Ela vai ter um quarto, ela vai ter também banheiro e vai ter cozinha. Vamos colocar o salão ali também, tá? Beleza, eu tenho uma classe casa que tem vários atributos. Então, eu tenho quarto, banheiro, cozinha e salão. A classe casa, então ela tem vários atributos. Deixa eu pegar o lápis aqui. Ela tem vários atributos. Ela tem quarto, banheiro, cozinha e salão. E aí, isso aqui vai servir como modelo para que a gente possa criar os nossos objetos, tá? Então, quando a gente for fazer um objeto, a gente vai ter essas propriedades aqui, essas propriedades, não, esses atributos que a gente vai preencher com valores, né? E aí a gente vai passar agora para o que é um objeto. E daí eu vou explicar como que isso aqui vai ser utilizado como objeto. Tá, vamos lá para a definição de objeto. O que são objetos? Em programação orientada a objetos, a palavra objeto refere-se a um molde classe que passa a existir a partir de uma instância da classe, ou seja, criou-se um novo objeto do mesmo tipo dessa classe. O que isso quer dizer? Aqui nós temos o modelo, o molde, né? A gente tem uma casa com quarto, banheiro, cozinha e salão. Só que nós não temos, é só uma estrutura, é só é só uma estrutura mesmo. E aí, quando a gente cria um objeto, a gente utiliza essa estrutura como se estivesse construindo mesmo a casa. Então, a gente vai ter ali a gente vai criar um objeto novo, chamado casa, e aí, dentro dessa casa, a gente vai ter o quarto. Então, o meu quarto, ele vai receber algum tipo de valor. Então, o meu quarto, ele vai ser, por exemplo, o valor da metragem dele, quantos metros quadrados ele tem. Vamos dizer que ele tem aqui 9 metros quadrados. Lá, qual que é o outro atributo que a gente tem? O banheiro. A gente vai colocar aqui, banheiro, ele vai ter, vamos supor que aqui é a quantidade de banheiros. Então, a gente tem 2 banheiros. Aqui no outro, a cozinha. A cozinha, a gente pode colocar aqui a quantidade de metros dela também. Vou colocar 10 metros aqui. E o salão, vou colocar 15 metros aqui. O que que a gente está fazendo aqui? A gente está criando um objeto e utilizando os atributos, beleza? Os atributos,
são o modelo desse objeto, são a maquete, que são o que a gente definiu aqui, né? Quarto, banheiro, cozinha e salão. E agora, o que que a gente está fazendo? A gente está moldando esse objeto com valores, que são o tamanho do quarto, a quantidade de banheiros, o tamanho da cozinha e o tamanho do salão. Isso aqui é um objeto. E aí, sempre que a gente se referir à casa, a gente vai procurar algum tipo de atributo que ela tem. E isso aqui vocês vão entender melhor quando eu for explicar os retornos da- das integrações com o chatbot. Então, o que que a gente vai fazer aqui quando a gente for se referenciar? Então, quando a gente fala da casa, a gente está falando que, vamos supor que a gente quer saber quantos metros tem o quarto da casa, ou quantos banheiros. Vamos utilizar o banheiro aqui. Então, eu vou utilizar aqui a casa, quando eu for me referir a ela. Ponto, banheiro. E aí, eu vou colocar um cifrão aqui, que é o que a gente precisa dentro do Watson para mostrar esse tipo de objeto. A gente se referencia uma variável ou um objeto com esse cifrão. Então, quando eu for colocar lá dentro do meu diálogo a quantidade de banheiros que a casa tem, então, vamos supor aqui o seguinte texto. Essa casa possui, a gente coloca isso aqui dentro, a variável. Lembra que eu falei lá quando a gente se refere a variáveis? A gente vai se referir a ela. E aí, como ela não é uma variável, ela é um objeto e ela tem uma propriedade banheiro, dentro da propriedade banheiro que vai estar armazenado a quantidade de banheiro. Então, a referência que a gente vai fazer é essa daqui. Essa casa possui casa.banheiro. E aí, quando for mostrar para o cliente, dentro do diálogo do chatbot, vai ficar dessa forma. A casa possui 2 banheiros. Beleza? Então, aqui é a forma como a gente vai se referenciar a esse objeto, e aqui é a forma como vai mostrar para o usuário lá no final. Tá? Sempre que a gente se refere a um objeto, a gente usa o modelo dele, que é a classe, né? A classe tem quarto, banheiro, cozinha e salão. E em seguida, a gente referencia aqui o que que é o atributo que a gente quer exibir. Então, a gente quer exibir, nesse caso, o banheiro. Então, casa.banheiro vai me mostrar que ela tem 2 banheiros. Ah, mas e se fosse o salão? A mesma coisa. A gente colocaria aqui, ó, casa, para apagar aqui, essa casa possui, no caso, o salão, né? Possui um salão, aqui, um salão de, como a gente vai falar a quantidade de metros, né? A gente vai colocar aqui cifrão, casa, ponto, salão. E aí, em seguida, metros quadrados. Um erro que coloquei, não tem acento, tá? A gente não utiliza acento em variáveis, e nem espaço. E nem começa com número também, tá bom? Variáveis sempre letras normais, sem caracteres especiais, e no lugar do espaço a gente pode utilizar o underline. Então, salão.1, por exemplo. Isso aqui é válido. Agora, isso aqui, ó, um salão, não é válido. A linguagem de programação não aceita. Então, beleza. Continuando nosso exemplo aqui. Essa casa possui um salão de casa.salão quadrados. O que que isso vai mostrar para a gente?
vai mostrar aqui no lugar de casa salão o valor que está armazenado dentro de salão. O valor que está armazenado dentro de salão é o 15M. Então, esse aqui vai ser o resultado. Deixa eu separar aqui. Essa casa possui um salão de 15 metros quadrados. Beleza? Vocês entenderam? É um pouquinho complicado, gente, até para a gente explicar, dá um pouquinho de trabalho mesmo. Então, se vocês ficaram com dúvidas, pode deixar nos comentários, eu vou estar respondendo, tá bom? Beleza? Vamos lá para o próximo tema. Bom, pessoal, infelizmente a câmera deu uma travadinha e eu identifiquei que consegui ajustar. Então, a gente vai continuar a partir de agora com eu em movimento aqui no cantinho da tela, tá bom? Bom, eu estou aqui com a tela do Watson Assistant, então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizar aquilo que eu estava explicando, né, na parte de objetos, variáveis, vetores, objetos, classes. E eu vou mostrar para vocês um pouco na prática aqui como que isso vai funcionar, tá bom? Então eu estou aqui com o IBM Watson aberto, tá? Para quem não conhece, o IBM Watson é a plataforma, é a ferramenta, uma das ferramentas, né, que a gente utiliza para a construção de chatbots inteligentes. Ele faz toda a parte de inteligência artificial para entender o que que o usuário está digitando, escrevendo e responder, tá? Então, se vocês quiserem saber melhor algum bom recurso ou como funciona a ferramenta, pode comentar aqui embaixo que provavelmente eu posso trazer isso para você, tá bom? Mas inicialmente o diálogo nosso ele vem assim, com alguns nós, né? Nós temos três nós aqui. Esse nó aqui, ele não vem, isso aqui é alguma coisa que eu estava testando antes, vou deletar ele. Ele vem em inglês, tá, gente? Não se assustem, isso aqui é o padrão do software, não tem em português mesmo. Só que quando a gente for ajustar as coisas aqui, nós podemos utilizar o português mesmo, não tem problema. E as coisas em inglês são sempre as mesmas. Então, a partir do momento que você acostuma a utilizar ele aqui, o inglês você nem vai perceber, você já vai saber o que que é e já vai intuitivo. Tá bom, então o que que nós temos aqui? Nós temos nós de diálogos. Esse nó aqui é o nó inicial, o nó de saudação, que é o welcome. Eu já tenho aqui uma saudação, tá? E tem uma variável teste inserida aqui. Vou apagar ela. Eu vou pular algumas partes aqui, tá, gente? Para não ficar muito extenso o vídeo. E pular direto para a parte onde a gente vai fazer a chamada da action e receber o valor da integração, né, que o back-end, que o código por trás ali que está utilizando a API do Watson vai utilizar para te devolver o valor e você mostrar para o usuário, seja lá no WhatsApp, no site ou no Instagram, ou onde quer que seja o bot esteja integrado, o Teams também, tá? Então, vamos lá. O que que vai ser o fluxo aqui? Deixa eu desenhar um fluxo aqui para a gente fazer. Eu sempre gosto de desenhar os fluxos porque fica fácil da gente entender o que que a gente tem que fazer e como fazer dentro do chatbot, tá? Então, vou adicionar um carisma aqui. A gente vai imaginar aqui que está utilizando o exemplo da barbearia mesmo. Conversei lá com vocês no começo. Então, a gente vai fazer uma integração procurando por um horário para um cliente. Então, o diálogo inicial vai ficar assim: olá, eu sou
No caso aqui, eu vou colocar o que que o usuário vai digitar primeiro, né? Então, vamos supor que o usuário deu oi, ou vamos colocar aqui, bom dia, bom dia. Então, o nosso diálogo, ele vai entender que isso é uma saudação e vai responder para o cliente. Deixa eu mudar a cor aqui. E aí, o que que o bot vai responder? Bom dia, eu sou, não sei, o Bob Barbeiro. Bob Barbeiro, o assistente virtual da barbearia do Bob. Beleza, vai dar esse diálogo aqui. E em seguida, ele vai perguntar para o usuário, né? O que você deseja fazer? O que você precisa? Mais um diálogo para ele. E aí, vamos supor que o nosso usuário, ele quer, o que que ele quer? Ele quer marcar um horário. Nosso usuário quer marcar um horário. Deixa eu diminuir isso aqui. E aí, o nosso usuário vai digitar aqui, né? Duplicar esse nó. Gostaria de marcar um horário. Gostaria de marcar um horário. Seguimos o fluxo aqui com as setinhas. O próximo passo aqui é o nosso bot identificar. Então, ele vai vir para uma estrutura de condição, onde ele vai direcionar o nosso usuário para a parte do diálogo que ele precisa, né, que ele identificou. Então, gostaria de marcar um horário. Então, o nosso bot ele vai entender que isso é uma intenção de marcar um horário e vai direcionar ele para o fluxo de conversa de marcação de horários. A cor aqui é laranjadinha. Não é esse laranjado, não é esse aqui. Gostaria de marcar um horário. Aqui, eu vou pular algumas partes para o diálogo não ficar muito extenso e não ficar tão elaborado também, para não. Porque senão a gente vai acabar pulando um pouco a parte que é o de interesse mesmo do vídeo, que a gente utilizar a parte de integração. Então tá, o usuário, vamos recapitular aqui. O usuário deu bom dia, o bot respondeu, bom dia, eu sou o Bob Barbeiro, o assistente virtual da barbearia do Bob. O que você precisa? Cliente, né? Eu gostaria de marcar um horário. Beleza, o nosso bot entendeu. O que que ele vai fazer a partir daqui? Ele vai mostrar os horários que estão disponíveis para o cliente. Aqui nós vamos fazer uma integração. Deixa eu ver se eu consigo mudar esse formato. Vamos colocar aqui esse aqui. E aí ele vai ser azulzinho. Isso aqui significa que a gente está fazendo uma integração. O que que acontece? O bot ele vai chamar a integração, vai consultar lá no banco de dados da barbearia e vai retornar para a gente os horários disponíveis. Então, vou colocar aqui, falando que é uma action, consulta de horários. E aqui, a gente vai devolver o diálogo para o nosso usuário. Laranjadinho.
E aí o bot vai devolver assim: eu tenho esses horários disponíveis. Estes horários disponíveis. 20. Agora bem. E aqui eu vou listar os horários. Horário um, horário 2. Vou deixar só dois aqui para a gente exemplificar, tá? Horário livre. E aí a gente vai fazer mais um diálogo aqui, perguntando qual ele prefere. Qual você prefere? Pereira, prefere. Acho a nossa leitura complexa aqui. Gente, deixa eu achar nó sempre aqui. Vai sem acento mesmo. Meu teclado ele é diferenciado. Qual você prefere? E aí o nosso usuário vai dizer um horário que ele prefere, se ele quer um ou dois. Vou colocar aqui. E aí a gente vai direcionar ele para o encerramento, por exemplo, do diálogo. Tá? Então, vou colocar aqui. Quero horário. É horário 1. E aí o nosso bot vai responder para ele. Certo. Fiz o seu agendamento aqui. Te esperamos no horário combinado. Beleza? Gente, isso aqui é só um exemplo, tá? Se fosse para fazer isso aqui em uma barbearia de verdade, tem todo um conjunto de regras e... Regras não, todo um conjunto de técnicas que a gente utilizaria para gerar esses diálogos do bot, tá? Não é gerado assim a revelia. Então vamos recapitular aqui o que a gente está fazendo nesse fluxo. O cliente deu bom dia para o nosso Bob, ele respondeu com uma saudação, perguntou o que ele precisava. O, ele disse que o cliente disse que queria marcar um horário. Beleza, o nosso bot entendeu, fez uma integração, chamando uma action de consulta de horários. E aí isso retornou para o nosso bot alguns horários disponíveis. No caso aqui, horário 1, horário 2. E aí a gente pergunta para o usuário qual ele prefere. Ele fala qual que ele quer. E o nosso bot dá a mensagem dizendo que o horário foi agendado e estão aguardando ele lá. Tá? No caso aqui, a gente pode utilizar mais integrações para devolver para o banco de dados da empresa o agendamento e aí já ficar marcado lá. Mas aqui no caso é uma integração simples só para a gente utilizar o conceito do que a gente aprendeu sobre as variáveis, classes, objetos e vetores. Então vamos aqui para o nosso Watson implementar isso, né? E aí, por que que eu gosto de utilizar o fluxograma? Primeiro, porque fica documentado. Segundo, porque eu posso vir aqui só copiar o diálogo e inserir aqui. Só vou copiando.
preciso fazer mais nada. Aqui eu vou adicionar uma resposta nova, porque aqui vai ser um balãozinho de diálogo, aqui mais um balãozinho de diálogo, igual a gente fez aqui no nosso diálogo, tá bom? Então, aí aqui a gente vai criar um nó perguntando, a gente vai aguardar, né, o que que o usuário quer fazer. Então aqui a gente vai criar, já tem um nó criado aqui, eu vou só dar um jump para ele. Aqui embaixo, o que está acontecendo aqui, né? O bot ele vai dar as mensagens para o usuário e depois ele vai precisar de uma próxima ação. Então aqui ele pergunta, então o assistente deve. E aí aqui a gente vai escolher o que que o assistente vai ficar fazendo. Então eu vou dar a mensagem para ele, até essa parte aqui, de que você precisa. E em seguida eu vou, por padrão, ficar aguardando pelo reply, pela próxima mensagem do cliente. E aqui eu tenho vários outros tipos de mensagem. Então, eu vou, no caso aqui, eu vou escolher para onde ele vai. Então, é um jump, né, um salto. Eu salto desse nó que eu estou agora para esse nó de baixo aqui. E eu vou falar para ele que eu vou aguardar pela entrada do meu usuário, que é esse aqui, ó. Wait for user input. Eu vou dar um nó para esse nome aqui. Esse nó aqui é um nó que a gente vai chamar action. Então, coloca a chamada de action para consulta, para marcar horários. Sempre tem um nome de nó que você consegue entender o fluxo depois, tá? Porque isso vai facilitar bastante se por acaso der algum tipo de erro. Então, beleza. Aqui a gente criou a, a saudação. O usuário vai digitar o que que ele precisa e aí vai dar um jump para cá. Aqui eu vou deixar, ele pede a condição para entrar dentro desse nó aqui. Então, se eu falo para dar um jump para cá e a condição para entrar aqui dentro não for satisfeita, eu não exibo o que está dentro desse nó. Então, eu vou deixar aqui só um true, que é verdadeiro. Então, qualquer condição vai entrar aqui dentro. E aí, o que que a gente vai fazer aqui? Seguindo o nosso fluxo. O nosso usuário, ele vai pegar nessa mensagem, o assistente vai ficar parado, perguntando, esperando a entrada dele. Ele vai dizer que gostaria de marcar um horário, e aí em seguida tem que consultar os horários dentro da base de dados da barbearia. O que que vai acontecer aqui? Nesse momento, eu não tenho nenhum tipo de diálogo, certo? Eu só tenho a consulta para saber se eu tenho horários disponíveis. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nesses três pontinhos, vou abrir o JSON Editor, não, o Context Editor. Então, três pontinhos, deixa eu fazer de novo. Três pontinhos, Open Context Editor, abrir o editor de contexto. E aqui a gente vai declarar a nossa variável, tá? A gente vai declarar uma variável, a gente vai dar um nome para ela de action, de ação, que ele vai executar uma ação. E inicialmente, esse valor da action vai ser nulo, tá? Para quem não está entendendo, é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A gente declarou uma variável chamada action e armazenou dentro dela um valor chamado nulo. Por quê? Porque dentro do nosso back-end, da nossa aplicação que vai fazer a integração, isso pode mudar, tá, gente? Isso aqui vai variar de empresa para empresa. A, a nossa action, ela vai ter sempre esse valor quando ela for inicializada. Então, eu criei ela, adicionei um valor para ela, valor de nulo. E lá no nosso back-end,
ele vai estar no back-end, é o que fica olhando por trás, né, de toda a parte de código por trás disso aqui. É isso aqui, ó. Vamos fazer um desenho aqui para a gente entender. Eu tenho aqui esse quadradinho aqui, é o computador. E aí, que tá esse computador aqui, ele fica olhando para uma determinada aplicação. Então, eu tenho todo um código aqui rodando dentro desse computador e ele fica, é uma analogia, tá? Ele fica olhando para outro computador que está rodando, no caso, o nosso chatbot, que é o Watson. Então, ele vai ficar olhando para cá, olha, eu tô... E aí, o que que acontece? Dentro do Watson, eu tenho vários variáveis, eu tenho vários tipos de serviço rodando, tem várias outras coisas que estão acontecendo ali. E uma delas é a minha variável action. Deixa eu escrever ela aqui. Uma dessas coisas que estão acontecendo ali é a minha action. E aí, essa action, o meu back-end, ele vai estar sempre olhando para ela, fazer uma setinha. Ele vai estar sempre olhando para essa variável, olhando para dentro dela e vendo qual que é o valor que está dentro dela. Inicialmente, a gente colocou o valor nulo, lembra? Então, sempre que o nosso valor for nulo, o que que o nosso back-end vai fazer? O programador lá vai programar o back-end para quando o valor da minha action for nulo, eu não fazer nada. E aí, a partir do momento que esse valor aqui mudar, aí sim eu vou fazer alguma coisa. E aí o back-end, né, o computador que está olhando para isso aqui, ele vai utilizar o valor que está aqui dentro, que foi substituído no lugar do null, para executar uma ação. Então, o que que é a ação que a gente vai fazer aqui? Ela vai ser a ação de consultar horários. Vou colocar entre aspas, porque é um tipo texto, tá? E aí, quando é um texto, a gente coloca entre aspas. E aí, o que que acontece? Eu vou chamar essa action e ela vai ser uma action de consulta de horários. Eu vou setar aqui dentro essa variável de novo, porque a gente fez a inicialização dela ali no lugar errado. Primeiro de tudo que a gente deve fazer com boa prática é setar a nossa action como null, para evitar erro, porque como o nosso back-end está sempre olhando para ela, a partir do momento que ela foi criada, ela não está com esse valor aqui, pode ser que ele fique tentando executar alguma outra coisa. E aí ele vai entrar em loop infinito. Ele vai ficar sempre executando a mesma coisa e vai acabar travando a aplicação. Tá? Já fica de, já fica de dica para vocês, tá? Para evitar que o bot de vocês trave. Então, beleza. Você toma a nossa variável action aqui, seguindo o fluxo, né? Está aguardando o nosso usuário digitar alguma coisa. Quando ele digitar, vai cair dentro desse nó. Caiu dentro desse nó, a gente colocou o valor aqui que é consultar horários. E aí o nosso back-end, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai olhar para essa action, não vai estar mais nulo aqui. Vai estar com consultar horários. E aí o que que ele vai falar? Isso aqui mudou. Não é mais nulo, então eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele vai olhar dentro dos scripts que ele tem lá, dentro dos códigos que ele tem,
No caso, isso aqui é para ele olhar dentro da base de dados da barbearia, né, da barbearia aqui. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma integração aqui, vai pegar os horários que tem disponível e vai devolver para a gente aqui. Na verdade, ele vai fazer isso aqui. Vai vir para cá com os horários. Aqui tem outro sistema rodando, tá, gente? Então, vai devolver para cá, para o back-end, que esse computador está rodando o código aqui. E daqui ele vai devolver para a gente. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai devolver armazenado numa variável. Então, vou colocar a variável data aqui. Coloca, na verdade, data não, porque a gente pode confundir com alguma outra coisa. Vai colocar resposta. E a resposta, a gente pode setar ela como null aqui, tá? A gente está inicializando ela. Inicialmente, o valor dela é null. Quando o nosso back-end responder, ele vai responder para a gente como se fosse uma entrada do usuário. Ele não vai responder de outra forma. Ele vai responder como se fosse uma entrada do usuário, como se ele tivesse digitado alguma coisa. E aí ele vai cair uma outra parte do fluxo, que é essa parte aqui que a gente decide. E aí aqui a gente vai exibir esses dados. Então eu vou adicionar um novo nó aqui embaixo. Adicionar um nó embaixo. E aqui eu vou colocar o nome dele, resposta da, da action, de consulta de horário. Beleza. O que que acontece aqui? Aqui a gente chamou a action, aqui a gente teve a resposta. Próximo passo aqui, setar a action como null de novo. Aqui já fica o atalhozinho. Por que que a gente vai fazer isso? Para o nosso back-end não entrar em loop infinito e travar nosso bot, tá bom? E aí aqui o que que a gente tem? Aqui fica aguardando pelo reply, tá vendo? Ele está aguardando por uma entrada do usuário. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no nó de cima. Guardar pelo entrada do usuário. Então, eu vou dar um jump para o nó de baixo, aguardando pela entrada do usuário. E no caso não vai ser o nosso usuário que vai dar essa entrada, vai ser o nosso usuário que digitou nada. Isso aqui vai ser a resposta do computador lá que está rodando no back-end. Então aqui eu vou ter a variável data preenchida, porque ele veio aqui, ó. Ele veio, buscou os horários, devolveu para cá para o back-end, e o back-end devolveu a nossa variável data aqui. Data não, né? Resposta. E a nossa resposta vai utilizar o mesmo esquema que a gente utilizou aqui, ó. Ela tem uma classe e vão ter alguns atributos e ela vai estar preenchida com alguns valores. Então, no nosso caso aqui, o objeto se chama, cadê? Resposta. E a resposta tem um atributo horários. E aí, dentro do atributo horários, eu vou ter aqui os horários disponíveis, né? Vamos colocar aqui, vamos por 13 horas. Quinta, quinta, 13 horas. No caso aqui, né? Horário 1. Quinta, 13 horas.
E o horário 2, vou colocar um ponto e vírgula aqui para separar. E o horário 2 vai ser quinta, vou colocar quinta também, no período da manhã. Quinta, 9 horas. E aí, o que que a gente vai fazer aqui? A gente tem o nosso objeto já preenchido com valor. Esse valor são dois horários. O horário 1, quinta-feira, 13 horas. O horário 2, quinta-feira, 9 horas. Agora a gente precisa mostrar isso aqui para o usuário. Como que a gente vai mostrar? Colocando aqui. Qual que é o texto que a gente utilizou aqui mesmo? Eu tenho esses horários disponíveis. Copiei o texto, colei aqui, e aqui no lugar do horário, eu vou colocar o nosso resposta, ponto, horários. E aí o cifrãozinho aqui, porque é uma variável, tá? Ah, mas por que que tem o horários aqui? E você pode estar se perguntando, né? Por que que era só resposta, agora tem resposta ponto horários? Isso aqui é algo que o back-end vai estar tratando, tá? Isso aqui, quando você for desenvolver, isso aqui não vai vir do nada. Ele vai ser combinado com você, né, com o desenvolvedor, e porque é um trabalho entre quatro mãos, né? É as duas mãos do desenvolvedor que está trabalhando no chatbot e o desenvolvimento da pessoa que está trabalhando no back-end, né? Que vai fazer consulta com o banco de dados, que vai fazer integração com a API, tá bom? Então, isso aqui vai ser combinado, não vai surgir do nada, tá? E aí, a resposta pontuais do nosso exemplo aqui, eu estou supondo que seria essa a resposta, tá? E aí, eu vou mostrar para ele esses horários, seguindo agora, né? O que que a gente tem que fazer agora? Ele vai escolher o horário e aí o bot vai falar o que que ele quer. Então, tá. Mostrei para ele que o horário, o que que o nosso assistente tem que fazer? Ele tem que aguardar a entrada do usuário. Eu vou adicionar mais um nó aqui. Esse nó, ele vai ser um nó multicondicional. E o que que a gente vai fazer nesse nó multicondicional aqui? A gente vai mostrar para o usuário, a gente vai, aliás, verificar o que que o usuário digitou e mostrar para ele uma mensagem personalizada. Então, cadê? Vamos colocar um nome aqui para esse nó. Validação de horário. Colocar marcação de horário. E aí, o que que a gente vai fazer aqui? A condição um, a gente tem umas funções, algumas coisas prontas aqui dentro do Watson. Uma delas é a sysnumber. Sysnumber igual a 1, que é uma das opções que a gente tem. Deixa eu ver aqui o que está errado. Entidades do sistema, acho que não está ativa. Tem que ativar aqui. Mas essa style, não é essa que a gente tem. É sysnumber. Beleza. Vamos voltar lá para o diálogo. Beleza, não está mais vermelhinho. Vamos adicionar uma outra resposta aqui. Que vai ser a sysnumber número 2. Sysnumber, cadê o detergente? Igual a 2.
Então, para cada uma dessas condições, a gente vai ter um tipo de resposta diferente. Da mesma forma, do outro, para entrar nesse aqui, vai ser true, e aí ele vai validar que uma das respostas aqui e vai dar uma resposta personalizada para o cliente. A resposta que a gente tinha programado aqui é essa, é certo, fiz o agendamento aqui, te esperamos no horário combinado. Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Como a gente sabe que ele digitou um, porque ele reconheceu que é o número um digitado, esses numbers é número do sistema, né? Ele veio aqui traduzindo aqui. Então, a gente vai ter certeza que ele digitou o número um, a gente pode modificar essa mensagem aqui. Então, certo, fiz o agendamento para o horário um aqui. Te esperamos no horário combinado. Te esperamos. Salvar, copiar essa mensagem aqui e vou colar o 2. Mudar a mensagem para 2. Esses number igual a 2, porque a gente tem dois horários. Poderiam ser vários, então isso aqui vai da aplicação, tá? E aí, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar o jump para cá, ainda não tem jump to, então pula para esse nó de marcação de horário e ele vai aguardar a entrada do usuário, né? Ele vai escolher o horário que está mostrando para ele e vai fazer aqui a gente vai dar a mensagem final para ele, beleza? Bom, aqui a gente já finalizou, a gente só precisa testar. Como que a gente vai testar isso aqui? Deixa eu colocar aqui, ajustar, para mostrar a nossa mensagem aqui. Então, vamos supor que a gente deu bom dia lá para o nosso usuário. Então, tá lá. Bom dia, sou Bob Barbeiro, assistente virtual da barbearia do Bob. O que você precisa? Então, eu vou falar aqui que eu quero marcar o horário. Qual que é a mensagem que nós colocamos aqui? Parei de marcar um horário. O que que ele fez aqui? Ele passou para o nó de chamada de action. Como que a gente sabe isso? Aqui, ó, eu falei para ele que gostaria de marcar um horário, e aí ele ficou travado aqui, ele não me deu a próxima mensagem que já é a resposta do back-end, né? Que é a resposta da consulta lá na base de dados da barbearia. Então, a gente vai utilizar o Manage Context para ver o que está acontecendo. Aqui, a nossa variável action, ela foi criada e ela está com a nossa chamada, que é consultar horários, que é a ação esperada. Quando ele entrasse aqui, né, quando ele falasse que queria consultar um horário, ele ia dar um jump para cá, ia fazer a action trocar de valor para consultar horários, e aí a gente vai aguardar a resposta, né, do back-end, que daí ele vai trazer para a gente essa variável resposta horários aqui. Só que, como a gente não tem o back-end rodando aqui, né, a gente vai ter que criar isso na mão. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai simular uma resposta do nosso back-end, tá? Eu tenho uma colinha aqui, e aí eu vou pegar a sintaxe de como que é escrito, porque a linguagem ela precisa que a gente escreva de uma determinada forma. A gente já criou aqui a nossa resposta, e a nossa resposta ela vai ter um campo horários. E dentro de horários vai ter o valor, que é o valor dos horários que está retornando para a gente, né? Deixa eu pegar aqui quais são os horários que retornou.
Quinta, feira e quinta às 9. Vamos colocar ele aqui dentro agora. Então, próximo, a nossa variável resposta agora é um objeto que tem o campo horários, e dentro desses horários tem o valor, que é o valor de horários, né, disponíveis para o nosso usuário marcar. Beleza. Feito isso, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai digitar qualquer coisa, porque ele está aguardando uma entrada do usuário, né? Então, no caso, quem vai dar essa entrada é o back-end, a gente não tem back-end aqui. Ali, ele deu jump para, ele pulou aqui. Ah, tá. Ele pulou esse nó, que é o nó que ele deveria dar da resposta. Por que que ele pulou? Porque a gente não setou uma condição para a entrada nele. Então, a condição aqui, true, igual aos outros, tá? Vamos fazer de novo, porque agora ele já não vai mais, ele está em outro nó aqui. Quando a gente clica nessa setinha aqui, ó, ele mostra em que lugar do diálogo que ele está. Então, ele está tentando validar essa parte do diálogo, e não essa daqui, que é o que a gente precisa. Vamos lá de novo. Vamos falar aqui, gostaria de marcar um horário. Vamos lá no Manage Contact. Vamos colocar a nossa resposta aqui. Deixa eu pegar minha colinha. Copiar. Tem aqui os horários. Copiar também. Colar aqui dentro das aspas. Beleza, vou fechar aqui. Vou ajeitar qualquer coisa. Beleza, retornou o que que a gente precisa. Que é isso aqui. Esse não. Eu tenho estes horários disponíveis. Quinta-feira, 13 horas. 2, quinta-feira, 9 horas. Ficou faltando aqui a gente perguntar para o usuário qual que ele quer, né? Eu acho que está aqui no nosso curso. Qual você prefere? Adicionar ele aqui. Deixa eu copiar aqui que a gente já faz o teste e mostra bonitinho. Vamos voltar. Deixa eu marcar um horário. Colocar o nosso valor aqui dentro da resposta. Clicar qualquer coisa aqui. Beleza. Perguntou aqui. Eu tenho esses horários disponíveis. Quinta 13, 2, quinta às 9. Qual você prefere? Então, vamos supor que ele escolheu lá vai digitar aqui. E aí ele vai dar a nossa resposta que estava programado para ele, né? Certo, fiz o agendamento para o horário 1. Te esperamos. E aí a gente valida esse nó aqui, que é o que a gente colocou. Se ele, para ele identificar se ele digitasse o número 1 ou se ele digitasse o número 2, fizesse o agendamento. E se fosse o número 2, acontecia a mesma coisa. Aí, vai marcar o horário, vamos colocar o valor aqui para simular. Clicando no close, digita qualquer coisa. Aqui a gente vai escolher o horário 2 agora. Quinta-feira, certo? Eu fiz o agendamento para o horário 2. Te esperamos. Beleza. Aqui a gente finalizou, no caso, o que eu queria mostrar para vocês. E isso aqui serve também para vocês como, no caso é um passo a passo, né? E para vocês treinarem, vocês testarem aí, treinar. E se alguém estava tendo alguma dúvida, eu espero que tenha resolvido ou ajudado a clarificar um pouco melhor isso. Se tiverem alguma sugestão ou algum tipo de dúvida mesmo, ou quiser saber de alguma outra forma, como isso poderia ser feito, pode colocar aqui nos comentários, tá bom?
O que mais que eu posso dizer que trouxe isso? A gente fez todo o fluxo aqui. Quiserem saber como trabalhar um pouco com esse criador de diagramas aqui, né? Eu estou utilizando o Figma, então é bem fácil de usar. Se vocês quiserem aprender também, eu posso fazendo algum conteúdo sobre. E no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi um conteúdo bem denso, até para explicar. É um pouco difícil também. É assim mesmo. E espero ter contribuído para vocês, para o aprendizado, que esse conteúdo consiga ser útil de alguma forma. E é isso, pessoal. Gratidão por estarem aqui e a gente se vê na próxima.